Olá, sejam bem-vindos a mais um Analisando com Café. Pegue o seu cafezinho e depois da vinheta a gente tem um super tema aqui, tá bom? Gente, e hoje a gente tá aqui com essa série especial do mês de março, mês da mulher, onde eu tô trazendo mulheres inspiradoras para dividir com a gente aqui histórias da vida real, do dia a dia, com as suas superações, com os seus desafios, né? E antes da gente entrar nesse tema de hoje, eu quero te falar, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora, já deixa o seu like no final do vídeo. Se você não gostar, você tira o like. Gente, impossível, hoje tá uma delícia, você vai amar, tá? E não vai terminando o vídeo e fechando tudo, porque no final você sabe, tem o encaixando na cuca, tá bom? Então vamos lá, ó. O tema de hoje é: profissão mãe ainda está em alta? Será? Gente, eu trouxe esse tema que ele é um pouquinho assim provocativo, porque o que acontece? Muitas mulheres aprenderam, nós mulheres aprendemos, né? Com toda uma cultura patriarcal, muitas vezes com a religião fortalecendo isso, com os pais ali e repetindo o padrão de pai e mãe, que a mãe é uma santa, né? Inclusive eu tenho um vídeo por aí que fala sobre isso. Que a mãe ela é associada à figura de uma santa. O que é a santa? Ela não tem vontade, ela não tem desejo, ela não tem necessidades, ela só se anula sempre para o bem do outro, né? Então a mãe, ela se dedica 100% aos seus filhos, ela não tem sono, ela não, né? E na verdade não é isso, né? A mãe é um ser humano, como qualquer outro ser humano. E quando a gente começa a olhar para essa mãe como um ser humano, entendendo que ela tem suas vontades, que ela tem seus desejos, que ela tem as suas dores, né? O mundo fica muito melhor, porque esses filhos crescem vendo aquela mulher como um ser humano incrível, mas que é um ser humano. E ele aprende o que é ser um ser humano, respeitar o ser humano. Então, nada melhor do que trazer uma mulher incrível aqui para dividir isso com vocês, porque ela é médica com especialização em dermatologia, ela é mestre em saúde pública, mulher, mãe de 2 meninos, casada. Eu trouxe aqui a Lívia Rolim. Lívia, obrigada por ter aceitado esse convite. Estou muito feliz de ter um tempo seu aqui, porque eu sei que a sua agenda é uma loucura, super concorrida, então estou muito, muito feliz. Eu admiro o seu trabalho, te admiro como profissional, muito. Então, obrigada mesmo por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Prazer enorme conversar com você. Ah, que bom. Eu quero te pedir para contar então um pouquinho pra gente, Lívia, como que é a sua rotina de trabalho, né? Porque a gente sabe que os médicos, no geral, têm uma rotina bem corrida, porque atendem em vários locais, enfim, eu não sei como que é a sua rotina. Queria que você trouxesse pra gente um pouquinho aí do seu dia a dia. Minha rotina é de manhã até o final da tarde, né? Trabalho das 8 às 18, geralmente, às vezes estende um pouquinho o horário. De segunda a sexta e sábado também. Uhum. Daí sábado eu saio, acabo estendendo um pouquinho o horário do almoço e saio depois das 2. Uhum. E aí você tem os 2 meninos, mas aí nessa rotina ainda de trabalho, eu lembro que a gente se conheceu num treinamento muito legal, que pegava o final de semana inteiro, pegava uma emenda de feriado e tudo mais, e a gente ficava o dia inteiro, era uma imersão, né? E eu te acompanho e eu sei o tanto de dedicação que você tem em relação a estudo, especialização e tal. Como que é essa questão? Porque você inclui muito disso também no seu dia a dia, né? A gente... eu tento me organizar naquele final de semana, eu acabei cancelando alguns trabalhos para fazer o curso, né? Daí, como semana passada também teve, né, do amigo como monitor, então sempre a gente precisa se especializar, porque na profissão as coisas estão sempre mudando, sempre se atualizando, então a gente acaba dando um jeito para conseguir colocar tudo no lugar e a gente fazer aquilo que a gente quer. Às vezes à noite, às vezes no final de semana. É o que dá. Olivia, então conta pra gente como que é a sua rotina em casa, né? Que você tem 2 filhos, é casada, como que é?
Geralmente, no momento que a gente estava vivendo antes da pandemia, né? Eu levo as crianças na escola, que eu saio mais cedo, deixo as crianças na escola, vou para o trabalho. Daí, ou o esposo vai buscar, né? Ou eu, dependendo do horário que eu saio. Tá. Então, Eles fica passam o assim, dia todo. passar o dia todo. Qual que é a idade deles Dia mesmo? 8 e 9, são 2 meninos. Uhum. E agora, né, eles estão sem aula, então vai 2 vezes na semana, eles acabam ficando o dia todo com o marido, eles ficam na empresa. Ficam na Que empresa? virou uma escola. Tem uma salinha que ele deixa reservado para eles fazerem as aulas online, essas coisas. Uhum. E como que é essa questão? Porque assim, né? É aquilo que eu tava falando até no começo, que assim, a gente vem de uma cultura, de uma sociedade onde a figura da mãe é muito aquela, muito cobrada, e aí acaba aprendendo e se cobrando muito de, nossa, vou deixar meu filho o dia todo no colégio, nossa, muitas vezes eles estão mais assim, tá um pouco enjoadinho, tá com uma febre, tá com, né, às vezes tá com um resfriado ou alguma coisa mais séria, é um final de semana, poxa mãe, eu tenho uma festa, poxa mãe, né, essas questões, como que você lida? Porque a gente vê, né, Lívia, mulheres que muitas mulheres deixaram o sonho de uma carreira pelo sonho da maternidade. E o que eu quero trazer aqui é assim, a sua figura de uma mulher que tem uma carreira muito especial, é uma carreira que demanda muita dedicação, né? Você faz cirurgia o tempo inteiro, você olha questões muito ali importantes, é uma carreira que demanda muita atenção sua, né? Não é uma carreira que você pode estar ali e atendendo uma pessoa com um filho do lado, né? Porque tem carreiras que te permitem uma flexibilidade, não é o seu caso, né? Como que é essa questão desse peso, dessa culpa, você tem isso, não tem isso? Fala um pouquinho pra gente. Com certeza. Com certeza tem? Com certeza tem. Primeiro partiu de mim, né? Será que eu vou conseguir ser médica e ter filho e conseguir dar atenção para as crianças da forma que eu quero, da forma que eu aprendi, ou dos exemplos que eu tive de mãe, né? Das avós, que é mais presente em casa. A profissão, será que eu vou conseguir dar atenção para o marido, né? Porque a gente acaba ficando e quando você vê, você está trabalhando a semana inteira, final de semana, cursos finais de semana. Mas eu acho que primeiro a gente tem que trabalhar isso na gente. A gente vai ter crítica, sabe? Porque aquela forma que você escolheu de vida, caso de ser médica e ter essas atividades que eu amo muito, tem que ser combinada junto com a família, você, seu esposo, as crianças. E as pessoas de fora vão acabar criticando porque ou vendo de uma forma diferente, porque não é aquilo que eles entenderam como uma profissão ou tempo que a mãe vai levar mais tempo com a criança, que ela aprendeu que é o certo, né? De levar as crianças e buscar ou ficar nesse período que as crianças são pequenas, ficar com eles o maior tempo possível, que é o filho é da mãe, né? Então você acaba sempre tendo essa questão. E é do ser humano querer suprir a expectativa do outro, né? Uma expectativa que às vezes o outro nem trouxe. Muitas vezes, Lívia, eu tenho visto isso muito, né? A gente tem uma fantasia sobre a expectativa do outro em relação a gente e a gente se esforça para suprir. Olha que confusão, né? O que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar da mãe chegando tarde em casa ou da mãe deixando as crianças na escola o dia inteiro, né? Ou de outras coisas que vão surgindo também, né? E desse pai, né, que fica com os filhos. Pai que fica com os filhos, e a mãe que fica ausente, né? Será que esse marido vai aguentar? E tem todas essas questões, né? Que a gente está sempre se culpando e as pessoas também, de alguma forma, acabam olhando de uma forma diferente. E como que você lida com isso? Porque eu percebo, Lívia, que algumas vezes você consegue, né, colocar o seu tempo, né? Eu percebo que... Porque eu até estava falando isso aqui em outro conteúdo, que muitas vezes a gente
deixa o tempo da carreira tomar conta de de toda a nossa energia, né, de todo o nosso físico. Às vezes a gente chega em casa tão exausta que não sobra tempo para mais nada, né? E que é tão importante quando a gente tem um tempo para a gente se olhar como ser humano, como indivíduo, né? Assim, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou médica, mas eu também sou a Lívia, né? Que quero, sei lá, fazer uma meditação, uma oração, uma corrida, quero dormir, quero assistir uma série, quero me divertir com as amigas, enfim. Como que é isso, né? Como que é isso? Exatamente. Até eu tinha prometido para mim que tem toda essa questão da culpa que a gente carrega, da carreira, do tempo que a gente fica ausente, mas o tempo que a gente fica em casa tem que ser assim 100%, sabe? Então, às vezes eu questionava, puxa, às vezes a pessoa fica o dia inteiro em casa com as crianças cuidando, frustrada, né? Então, se você está feliz e você fica mesmo com esse curto espaço de tempo, você otimiza seu tempo, você consegue dar atenção para as crianças em casa, com o marido, e você fica feliz, né? Então, quando você está feliz, satisfeita, todas as outras coisas, elas funcionam. E você consegue organizar dentro da sua casa. Você tinha perguntado uma outra coisa que eu não respondi. Sim, eu perguntei também como que você inclui o seu momento, a sua individualidade. Era esse ponto. E a culpa vem daí, desse tempo, dessas coisas. E como que eu vou ficar ausente mais tempo? Uhum. Mas isso é uma coisa que eu estou trabalhando isso agora, né? Até começou no passado, eu comecei a sentir muita dor no corpo e eu precisava fazer questão de meditação, precisava fazer uma atividade que eu gosto muito de nadar. Então é como se fosse uma terapia, assim, pra mim. Uhum. E aí você conseguiu incluir? Consegui. Horas conseguia, às vezes falhava. Então, assim, eu falhava sempre quando eu deixava para fazer à noite. Porque daí chego em casa, eu quero dar atenção para as crianças, vou fazer o jantar, vou organizar as coisas em casa. E eu não ia, senão eu vou 10 horas da noite. Né? Então eu comecei a organizar o meu horário de manhã antes do trabalho, antes de levar as crianças na escola. Se você não coloca uma rotina, você não faz, você fica cansada. Então, para você poder cuidar das suas coisas e assumir as suas escolhas, você tem que cuidar de você para você ficar bem. Né? Isso mesmo. Eu ouvi uma frase essa semana de uma mulher que, na verdade, agora eu tô fazendo uma mentoria com ela, né? E eu ouvi uma frase que eu achei bem legal, que ela falou assim: a rotina, ela nos dá poder. Exato. E muitas vezes, por muitos momentos eu enxerguei a rotina diferente, né? Nossa, a rotina prende, mas não, a rotina ela dá poder. Isso, Aline, porque senão você não consegue. Eu só consegui fazer as coisas e assumir essas escolhas da melhor maneira possível e essas coisas funcionarem em casa quando eu conseguir criar a rotina e não burlar ela. Que são sabotadores, né? Que ela sempre me sabotando na dieta, no exercício, não dá tempo. Você consegue arrumar porque chega uma idade, se você não faz atividade física, você fica cansada, você começa a surgir algumas dores, né, outras lesões. Não, e é isso mesmo. É isso. Mas você falou uma coisa que é tão importante, tão fundamental, Lívia, que você falou assim, ó, quando você tá bem e satisfeita, né? Eu chego do trabalho, mas eu tô feliz porque eu tô na minha carreira, eu tô me realizando com aquilo que eu amo fazer. Então eu chego em casa, por mais que eu tenha menos tempo ali daquele convívio, o tempo que eu tenho é o tempo de uma mulher que tá feliz e satisfeita e realizada, né? Isso faz total sentido, né? E isso faz toda a diferença, porque no consultório eu trabalho adultos, mas nós, adultos, somos formados ali desde pititicos, né? Desde criança, pelas impressões que a gente tem de pai e mãe. E filhos de mães fortes tendem a ser mais fortes também. Então, muitas vezes a mãe se anula muito, achando o seguinte: eu tô me dedicando 100% do tempo, eu me anulo, eu coloco a culpa na criança, né? Além de ter a culpa, muitas vezes sabe o que acontece? Esses filhos crescem e ainda se forem meninas, ainda fica mais forte até esse padrão de repetição da mãe e elas buscam o seguinte,
será que eu vou ser uma boa mãe igual a minha mãe foi? Então ela já carrega aquele peso de ter que ser o mesmo padrão, né? Ela aprendeu que aquele que é o certo. Então ela já vai para a vida adulta pensando. Tem umas que tem um amor, uma vontade, uma necessidade de ter a carreira, uma liberdade, e ela fala, não dá para ter filho. Porque para ter filho tem que se anular. Para ter filho, Eu achava que era assim. e aí o que acontece? Tem muitas mulheres que não têm filho. Exato. E elas ficam num conflito, às vezes elas falam, não sei porque eu não, sei, não consegui engravidar, mas a parte emocional interfere muito, né? Ou eu não sei se eu quero, se eu não quero, mas ela sente uma frustração, uma falta, porque ela gostaria de ter a maternidade. Mas ela acha, ela construiu, por tudo que ela aprendeu, que ela tem que escolher. Não dá para ter uma carreira, né? Ser uma boa profissional e ser uma boa mãe. Não dá para ser uma boa esposa, ser uma boa profissional, uma boa mãe. Não dá, como se tivesse que escolher, né? Isso é uma angústia tão grande, Lívia. E aí quando você tem uma mãe forte, você fala, nossa, mas a minha mãe me inspirou muito, porque a minha mãe, ela ia, ela lutava, ela tinha seus meus quando ela tava, a gente se divertia. A minha mãe ela conta as histórias de quando ela foi viajar a trabalho, e a minha mãe conheceu, eles têm uma admiração por essa mãe, sabe? E que muitas vezes a mãe que se anula, ela acha que se ela tiver essa distância, né, física, de estar fora de casa e tudo mais, eles vão se desligar dela, vão perder o vínculo, né? E não é isso, né? Então, muitas vezes eles ficam com aquela mãe, mas eles têm uma culpa muito grande de que minha mãe se anulou por minha causa, e às vezes a mãe verbaliza muitas vezes isso, né? Outras ela não verbaliza, mas eles leem dessa forma. Então é muito importante que a mãe, ela seja uma mãe, o ser humano no geral, né? Mas como a gente está focado aqui em mulher, que a mãe, ela seja feliz e satisfeita. Mesmo se ela tiver optado por ser mãe em tempo integral, se aquilo deixa ela plena, ela fala, gente, eu tinha uma carreira maravilhosa, mas quando eu olho para minha casa, para os meus filhos, para o meu marido, eu me sinto plena, tá ótimo. Porque eles também vão absorver isso. Minha mãe é feliz, minha mãe é realizada, e ela vai fazer aquilo passando essa mensagem, né? E não uma mensagem de frustração, de anulação, de ceder, né, toda a sua energia e saúde para o outro. Exato. E deixar de existir, né? Então esse ponto que você falou faz total sentido. Seus filhos tendem a ser os seus seus maiores admiradores e se inspirar muito na sua caminhada, né? E olhar e falar, gente, olha isso, olha a minha mãe, né? E é muito legal esse estímulo, né? E é importante, na verdade, assim, eu queria que você falasse isso sobre a importância dessa sua força, porque todo dia é uma batalha, Lívia, assim, porque você falou, eu tenho culpa, né? Não é que você não tem, né? Como você lida com essa culpa para não sucumbir e falar, cara, eu abro mão? Eu abro mão, não vou mais para minha carreira. Como que você lida para persistir e continuar? Porque você faz o seu trabalho com dedicação, né? E como você falou, e eu já presenciei, já te encontrei, faz especializações, busca sempre por si melhorar, né? Melhorar você como ser humano e como profissional e tal. Como que é isso? Como que você faz para se fortalecer e não desistir? É aquela persistência da rotina. Então tem dias que a gente consegue manter a rotina, daí tem que saber que tá tudo bem, que foi o tempo seu, por exemplo, ou de atividade física que eu não consegui fazer, ou do café da manhã que não deu tempo de dar para a criança, ou deixar as coisas organizadas. Eu quero que eles tenham responsabilidade das coisas deles, porque se a mãe fica o tempo todo, coloca comida na mesa, tira da mesa, organiza a roupa, organiza tudo, deixa tudo, até pro esposo, né? A gente acaba né, acostumando mal, deixa tudo pronto, programado, eles não vão se responsabilizar e vão ser adultos mais pra frente, desleixado, que não cumpre a própria responsabilidade por si mesmo, né? Então sempre espera do outro. Então, às vezes eu me culpo por causa disso, mas por um outro lado, quando eu vejo, as crianças estão se virando,
O marido está se virando, agora nesse momento que a gente tá quase um ano sem nenhuma auxiliar para ajudar a gente em casa. Então, assim, todo mundo entrou na linha. Então, eu estava super culpada da casa não estar organizada. Como que a casa vai ficar organizada, Aline? Nesse período. Gente, então, a gente já tem a culpa. é. E daí, teve mais esse momento que a gente estava, ai, como que eu não estou em casa, que as crianças estão assistindo aulas online, às vezes não dá certo. É isso, é uma fase que a gente num dia não deu certo, no outro dia programa para dar, organiza, né, chama o marido, as crianças, faz eles se responsabilizarem pelas coisas deles também, não dá pra gente carregar tudo, né? Uma coisa não vai ficar boa, você tem que saber disso, uma coisa, ninguém é perfeita, né? Então, se num dia não deu certo, no outro dia você se organiza para você conseguir. Você coloca as pessoas que estão junto com você, seja o marido, as crianças, dependendo da família que está, a organização da família, todos têm que ter a sua responsabilidade, sabe? E não na forma de brigar, né? Mas na questão de você dar exemplo. Você dá exemplo e aos poucos você vai conseguindo com que todas essas coisas se ajustem e caminhem e dá tudo certo. É isso aí, nossa, é incrível, porque faz todo sentido, né? Porque se você, essa semana eu tava lá fazendo minhas atividades físicas, né, com a personal, e ela tem um super desafio, porque ela tem 2 filhos bem pequenos, né? Se não me engano, de 3 e... não, acho que é 4 e 7 anos, mais ou menos nessa faixa etária. E o marido e ela, eles se apoiam muito em tudo, nas atividades todas, porque os dois trabalham como personal, os dois cuidam dos filhos, então é tudo muito, eles se apoiam muito. E essa semana o marido tinha um trabalho fora, né? Ele também é árbitro de futebol e tal, então ele tem algumas vezes que ele precisa viajar e tal, tem concentrações, enfim. E ela estava lá com um desafio diferente por conta das crianças e estava nessa questão de volta às aulas e tal. Como eles são menores, eles têm aula presencial, já está liberado para eles. O que aconteceu? Ela, a mais nova, não estava no colégio ainda porque ia demorar para começar as aulas. E o mais velho não queria ir de jeito nenhum. De repente, a mais nova olhou para o mais velho que ficava chorando, eu quero meu pai, e a mãe tentando cuidar de tudo, da aula das 6 da manhã, quase 9, 10 horas da noite, né? E aí a menor virou pro irmão e falou, eu vou pra escola. Ela não tinha aula ainda. Ela colocou fruta dentro do... Ela fez a lancheira dela. Ela colocou troca de roupa dentro da mochila dela, muito pequena. Entrou no carro. Ela e o irmão pegou a mão dele e falou, não precisa chorar, eu vou pra escola com você. Entraram os dois no carro e esperaram. Mãe, a gente já tá pronto. Ela ficou tão surpresa. Foi um negócio tão impressionante. E aí ela foi pro colégio, e os dois estudam no mesmo colégio. E a professora falou, ela falou assim, ela chegou uma semana antes. Aí eles falaram, pode deixar. E eles acolheram, né? Então ela ficou, e ela deu um estímulo pro irmão. Agora os dois fazem a própria lancheira. Eles separam a roupa. É óbvio, ela fez a mochilinha do jeito dela. Depois a mãe correu pra pegar as roupas que precisava e teve que voltar. Mas é isso, Lívia. Quando a gente tem uma disposição de ficar ali fazendo por eles, a gente tem a tendência realmente de fazer no lugar deles. A gente quer poupar de tudo. E esse poupar de tudo, muitas vezes a gente está poupando, na verdade, de um crescimento, de um amadurecimento, uma coisa tão rica, não é sofrimento, é super importante, porque você vai criar homens, no seu caso 2 homens, fortalecidos e independentes. É muito ruim um adulto, independente de ser homem ou mulher, né? Um adulto que depende sempre de ter alguém, sabe? Não consegue fazer sozinho, ele tem uma necessidade. Não é, mas tem uma necessidade. Tem gente, Lívia, que fica anos em relacionamentos fadados, assim, ó, não tem grandes pilares naquela relação para dar certo, para seguir, mas as pessoas ficam pela dependência dessa questão logística, né? E essa questão que você falou, tem dias que dá certo, o que você planejou tem dias que foge. Esse tá tudo bem é o grande desafio do ser humano, de se aceitar como ser humano, né? E a mulher tem que ser super mãe, super esposa, cobrando, né, pela sociedade, que a gente tem que trabalhar muito para
desmistificar e quebrar essas crenças, né? Que a mulher tem que estar sempre disposta para o marido, estar sempre atenta aos filhos, sempre, né? Bonita. Sempre impecável, Tudo. não é? Então, na verdade, não é nada disso. Mas é a gente olhar pra gente, a gente, né, mulher, ser humano, e falar, eu sou um ser humano. E o ser humano, ele não é uma máquina que é estável, né? Nós somos energia, nós somos espírito, né? Temos espírito, emoção, físico, tudo isso interfere, né? Então, aquelas nossas ondas energéticas, elas oscilam, variam. E é esse o grande lance, né? A gente se olhar e falar, cara, hoje eu tô melhor que ontem, ó que legal. Ah, hoje eu não tô tão legal. Por que será que eu não tô tão legal? E se olhar com amor, né? Se acolher nesse ser humano, né? Nossa, é uma delícia conversar com você. E eu quero te pedir para você deixar ainda. Ah, não, antes de te pedir, eu tenho que fazer um negócio. Ô, gente, tem daqui a pouco o Encaixando na Cuca, não sai daí, tá bom? E não esquece de deixar aquele like, tá bom? Lívia, eu vou te agradecer muito por tudo isso e pedir ainda se você pode deixar aqui uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo, tantas mulheres, mães, que têm uma culpa tão grande, às vezes paralisante, que deixaram suas carreiras, deixaram seus sonhos como profissionais, porque entenderam que tinha que escolher entre a maternidade e a profissão, ou deixaram o sonho da maternidade porque seguiram a carreira, né? Então, queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres. Mulheres, se permitam ir atrás dos seus sonhos e façam com que as pessoas que estão ao seu redor se inspirem em você também, tá bom? É isso mesmo. A sua trajetória, Lívia, é inspiradora, né? E eu sei que com toda essa questão de culpa e esse um dia tá mais, outro dia tá menos, pode ter certeza que os seus filhos, o seu marido estão ao lado de uma pessoa dedicada, decidida, que está indo atrás do seu sonho. Eles estão olhando isso e se inspiram nisso, assim como as pessoas que estão nos assistindo, essas mulheres que estão nos assistindo. Então, isso é ser inspirador. Não falar, ó, desiste de tudo, sabe? Não, vai atrás. E é isso que você tem feito. Então, muito obrigada, por todo esse conteúdo. Eu mesmo, na época que eu tive minha filha já é crescida. Não sou velha, ela que é crescida. Eu tive todos esses conflitos, assim, muito, mas hoje eu olho essa questão e falo, gente, como é diferente. Como eles vão ser saudáveis com essas mães fortes e inspiradoras. Muito obrigada, meu amor, de coração. Foi um prazer. Gente, agora fiquem com Encaixando na Cuca. A maternidade tem um efeito muito humanizador. Tudo fica reduzido ao essencial. Meryl Streep. Eu amei a frase dessa grande atriz. E o meu convite hoje para você, mulher, para você, mamãe, é humanize tudo ao seu redor, começando pela maternidade, né? Quando você é uma mãe que busca o perfeccionismo, busca ser uma super-heroína, busca estar acordada o tempo todo, busca estar pronta para tudo, ter o controle de tudo, privar todos eles, né, da sua casa, de qualquer desgaste, de qualquer prejuízo, de qualquer dor, né? Quando você faz esse papel, quando você entra neste papel e você esquece de quem você é, você esquece de se divertir, de descansar, de chorar, de sorrir, você esquece do que você gosta, você esquece dos seus sonhos. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você, ao contrário do que você pensa, você se esforça tanto, 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 se anula completamente em função desses filhos. E você não é uma mãe inspiradora para eles. Você não é uma mãe atingível porque eles olham para você e falam, gente, eu vou ter que ser perfeito, porque olha esse ser humano, você é um exemplo, sabe? Por mais que você diga para eles que não é necessário,
que não é necessário sempre tirar 10, que não é necessário ser perfeito, que na vida a gente tem problemas, que a gente erra mesmo, que tem vezes que as coisas são difíceis. O que acontece é que os nossos filhos, eles aprendem com o nosso exemplo, não é com aquilo que a gente fala para eles, é com aquilo que eles veem a gente fazendo, é a nossa prática, é a nossa vida que ensina os nossos filhos. Então, seja uma mãe brilhante. Sabe o que é ser uma mãe brilhante? Seja a sua melhor versão, seja espontânea, mostre que você é ser humano, que o ser humano às vezes cansa, que o ser humano às vezes é incrível, que o ser humano pode ser muito criativo, pode ser muito amoroso, que o ser humano às vezes fica muito bravo, que o ser humano às vezes chora e que o ser humano, ele pode ser o que ele quiser ser, que depende daquilo que ele fortalece dentro dele, que os valores que ele nutre dentro dele é que são os importantes, né? A forma como ele olha o outro, a forma como ele tem empatia, a forma como ele é respeitoso, a forma como ele não julga. E esses são os grandes presentes que você pode entregar aos seus filhos, né? Mas você, quando você se anula, você deixa de existir, você dá a eles uma missão muito assustadora. Gente, essa mulher é perfeita, mas ela não vive, ela não se diverte, ela não tem gosto para nada, ela não tem desejos. Como que eu vou fazer? Eu tenho tudo isso, como que eu lido com isso? Né? Então, a partir de agora, meu convite para você é: seja uma mãe livre, seja uma mãe que inspira o seu filho a ser o que ele quiser ser. Você faz isso sendo a sua melhor versão. Tá legal? Então, um beijo grande, mamãe. E eu sei que você tá nessa caminhada querendo ser cada vez melhor. Então, agora que você aprendeu mais um pouquinho, então você coloca isso em prática. E a vida é assim mesmo. A gente vai aprendendo um pouco por dia, vai se fortalecendo, vai amadurecendo e ficando cada vez mais incrível, tá bom? Um beijo